Hospedagem com Afeto apresenta Cá com os Meus Botões, o podcast. Uma experiência de teatro podcast com Priscila Maia. Realização, Colcha de Retalhos, Arte, Cultura e Educação e Monopolo Produções. Patrocínio, Pousada Vale das Araras e Família Leci Coelho. Apoio, Casa Candeia Espaço de Cultura, CVC Conveniência, Armazém Grão do Cerrado, CVCEL Assistência e Manutenção, Ateliê Mamelucas, Aquarela Lojas, Artes Melo Comunicação Visual, Rádio Calungueira e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura de Cavalcante. Boa noite, meus reis e minhas rainhas. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos, como vocês se sentirem melhor. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Assistir? Ir pro teatro. Mentira! Vocês vieram aqui porque vocês são tudo fofoqueiro, querem tudo saber da minha vida, ouvir as minhas histórias, é por isso. Até porque se não for por isso, gente, sinto muito, vocês vão ter que ir embora, porque é só isso mesmo que a gente vai fazer aqui hoje. Falar de mim, das minhas coisas, das minhas histórias e das confabulações que eu faço com os meus botões. Acho que aqui tem poucos, para tantos que eu faço a vida toda. E dentro dessas histórias todas que a gente vai contar, a primeira delas é contar para vocês como que surgiu o podcast Cá com os Meus Botões. Porque de fato ele é um podcast. De fato ele existe. E existe desde 2020. Tá certo que até hoje ele só teve 6 episódios. 5 que foram gravados lá em 2020 e um único que foi gravado no ano passado. Sim, eu sei, eu poderia ter gravado mais. Eu poderia ter feito diversos episódios nesse tempo. Claro que eu poderia, mas eu estava ocupada, tentando sobreviver. Aliás, eu ainda continuo tentando sobreviver, até hoje. Semana que vem, agora dia 10, eu preciso pagar meu aluguel, R$800, e na minha conta eu só tenho 109. Então, portanto, o Gabriel tá por aí cheio de botões do espetáculo que vocês podem comprar. A gente já tá vendendo ingresso para a próxima apresentação, que é daqui a 15 dias. Ali, ó, tem uma mesinha cheia de livros, cheia de artes que eu faço também. Vocês também podem optar por ser apoiadores do projeto de teatro gratuito que eu faço na Vila para as crianças, né? Apoiadores mensais, assim, para a gente poder manter esse projeto. Também podem assinar a minha revista digital. É que de uns tempos para cá, eu decidi que eu vou viver daquilo que eu amo fazer. Cansei de trabalhar para outras pessoas, dormir e acordar infeliz. Agora eu durmo e acordo pobre, mas feliz, satisfeitíssima. Aliás, estou muito satisfeita com a presença de cada um de vocês aqui. É muito bom. Imagina se eu tivesse que falar tudo isso para ninguém. Não ia fazer o menor sentido, né? Então, que bom que vocês vieram. Eu acho que eu conheço... Mentira, eu não conheço todo mundo que está aqui. Algumas pessoas eu conheci hoje. Ali também tem umas pessoinhas que eu estou conhecendo hoje. Mas a minha professora de teatro está aqui, gente. Imagina a pressão. Quero nem dizer. Ah, eu preciso dizer que hoje eu estou mais aflita do que eu estava na estreia. Vocês podem ter certeza disso. Então eu vou gaguejar mais, vai ficar mais difícil de eu lembrar, por isso que eu fiz fichinhas. A história toda, tudo que eu tenho que falar, tá tudo escrito aqui. Quando eu não lembrar, eu leio. Mas... calma aí. Essa parte eu já falei. Essa parte que diz que vocês são fofoqueiros, eu também já falei. Ó, tá escrito aqui, ó. Nesse tempo todo já dava para ter desenvolvido uns 100 episódios, mas eu, como 90% dos artistas do nosso país, estava impossibilitada de realizar meus sonhos, ocupada tentando sobreviver. Tá escrito aqui. Era 15 de março de 2020 e nos jardins do Museu da República, o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, acontecia a Feira da Rede Comédia Mulheres. Uma rede feminista, uma feira feminista que trabalha a economia criativa e a sustentabilidade. Na programação desse evento, dessa feira, tinha uma apresentação de teatro. E a atriz receberia um cachê de R$120 e um kit com os produtos que aqueles expositores estariam vendendo. Ali naquele lugar também, e ali bem pertinho,
estava acontecendo uma outra coisa. Posso dizer que era uma espécie de batalha. De um lado, uma alegria assim ímpar, enorme, de estar pela primeira vez falando e fazendo, apresentando uma peça de teatro escrita por mim mesma. Dirigida, pensada, produzida por mim mesma, que contava uma história que eu mesma escrevi. Era um orgulho só. Do outro lado, uma preocupação tremenda, um desespero, por conta de uma coisa que estava acontecendo. Afinal de contas, 2 dias antes daquele, o Ministério da Saúde tinha pedido para que todos os eventos que aglomerassem pessoas fossem adiados e, se possível, cancelados, sem data. Tudo isso por causa de uma coisa que estava acontecendo do outro lado do nosso planeta redondinho. Vocês entenderam que eu falei redondinho, né? Captaram a mensagem, né? Lá em Wuhan, na China, desde o dia 31 de dezembro de 2019. Aliás, Covid-19 chama 19 porque é em 2019. Vocês entendem isso, né? Vocês sabem disso, né? Quem não sabe, finge que sabe, tá? E por mais que isso fosse tão longe, lá na China já respingava ali. Não só ali, nos jardins do Palácio do Catete, mas ali no Rio de Janeiro inteiro. E não só ali, no Brasil, como no mundo inteiro. E principalmente naquele lugar, bem pertinho, que estava dividido entre o orgulho e o medo, dentro de mim. Extra. 11 de março de 2020. A Organização Mundial de Saúde anuncia que o coronavírus foi levado para o nível de pandemia. Repito, pandemia! Naquele mesmo dia, 11 de março de 2020, o Ministério da Saúde decretou o isolamento social, orientou que as unidades federativas fizessem isso. E o Distrito Federal foi a primeira unidade federativa a decretar isolamento social imediato, a partir daquele mesmo dia, 11 de março. Mas no Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel achou que era interessante programar o isolamento social. Extra. Governador Wilson Witzel programa as medidas de isolamento social somente para a partir do dia 16 de março de 2020, a próxima segunda-feira. E eu ali, nos jardins do Palácio da República, apresentando a minha peça para uma enorme plateia de 6 pessoas. A minha mãe, o meu pai, o meu namorado, o meu filho e 2 crianças desconhecidas. Naquele momento, 115 países já tinham notificados casos de coronavírus. Você esqueceu o que você tinha que falar agora? Peraí. Não, aqui a entrada é do Gabriel, já foi. Extra, 11 de março de 2020, decreto, né? Aí Priscila fala que naquele momento 115 países tinham confirmado caso de infecção, o Distrito Federal então foi, o Witzel programou, você falou do Witzel, e eu ali no Jardim do Palácio, 2 crianças desconhecidas. Ah, eu não falei que eu estava fazendo uma peça, uma linda peça escrita por mim, que contava a história da minha própria avó materna e de como foi que ela passou por uma outra pandemia. Coincidência? Não sei, não acredito muito em coincidência, mas a peça era justamente isso. Como que foi que minha avó passou pela pandemia de gripe espanhola em 1918? Eu achei aquilo tudo muito louco, mas é real, era isso mesmo. Calma aí. Gripe espanhola em 1918, agora é a sua vez. Vai. Extra. 17 de março de 2020. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo declara a primeira morte em decorrência pelo novo coronavírus no Brasil. Ninguém sabia quem era a pessoa, não sabia o sexo, não sabia a idade, não sabia se ela tinha viajado para fora ou se ela já tinha tido contato com alguém aqui dentro do país. Mas já sabia que pelo menos desde fevereiro ela estava internada. No final de março, em todo o Brasil, 202 mortes pelo novo coronavírus. Extra. Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é demitido por defender o isolamento social.
Se no final de março eram 202 mortes, no final de abril já eram 6.006 mortes. Eu acho que é você. Não, não é não. Era assim. É? Ó, 2020, ministro Mandetta, no final 6.000 pessoas viram morte. Priscila, congela. Extra! 17 de janeiro de 2021. O Brasil finalmente, meu povo, inicia a vacinação contra a Covid-19. Peraí, acende esse negócio aí. Tu falou É- janeiro de 2021? Só em janeiro que chegou a vacina? Sim, 17 de janeiro de 2021. Foi o que eu disse. Tá escrito, não tá? Foi o que eu disse. 17. É isso. E a vacina só chegou no Brasil quando nós já contávamos com 210 mil mortos. Agora todo mundo congela, né? É impressionante. Sempre assim, nessa hora todo mundo congela. Ninguém acredita, mas é fato. Foi desse jeito. 5 anos se passaram e a Organização Mundial de Saúde ainda não retirou o status de pandemia. Porque, por mais que as mortes tenham reduzido significativamente, ainda é necessário que se conheça um pouco mais do comportamento do vírus para poder dizer que ele está controlado e que deixou de existir uma pandemia. Agora acho que acabou, você pode ir para lá. Não, falta. Também tá escrito aí, ó. Bora. A última notícia. É a minha última. Ah, não, peraí, tem umas outras coisas que eu tenho que dizer aqui, ó. Até 5 de janeiro de 2025, esse ano, Pode. mais de 777 milhões de casos foram confirmados em 231 países e territórios. Mas estima-se que o número de casos reais seja 16 vezes maior do que esse. Mais de 7 milhões de mortes foram confirmadas no mundo todo, das quais, só aqui no Brasil, 715.296. Extra! 20 de março de 2025, o STJ anuncia que a partir de hoje, o dia, enfim, tô confuso, gente. Pais podem ser multados por não vacinar os seus filhos contra a Covid-19. É isso. Gabriel e Priscila trocam de lugar no palco, girando entre si, e Gabriel sai. Valeu. Não, cara, você vai falar. Valeu, meu povo. Enfim, durante essa complexidade, não só lá em 2020, 2021, naqueles anos que tiveram tanto tempo que a gente nem sabe dizer quantos anos que foram realmente de pandemia, e até hoje, eu me apeguei mais ainda num hábito que eu tinha desde muito menina, que era me recolher com os meus botões e colocar tudo que eu estava sentindo, pensando e querendo expressar de alguma forma no papel. Foi aí então que eu decidi, no meio da pandemia, naquela loucura de como é que uma atriz ganha vida na pandemia, gente. A gente não pode mais ir pro palco. A gente não pode, como é que uma cantora, que eu também faço isso de vez em quando, ganha? Não dá, não tem palco. E aí falaram de teatro pela internet. Eu falei, não dá, não dou conta de uma coisa dessa. Como que não rola? E aí eu tive uma brilhante ideia, eu vou fazer uma oficina de escrita criativa. Fiz uma oficina de escrita criativa, me inscrevi num edital. Aliás, ganhei o edital, dois, ganhei o da Prefeitura do Rio, ganhei do Estado do Rio também, com oficinas de escrita criativa. Uau! Eu paguei esse menino, tá, gente? Pra ele falar uau, né, bater palma, essas coisas. Vocês fiquem atentos, né? Quando ele fizer, a gente faz igual. E aí eu criei também grupos de escrita, e um deles um grupo de escrita para mulheres, e fiz amizade com essas meninas que eram minhas alunas, minhas parceiras de grupo. E uma delas tinha uma escrita muito parecida com a minha, Luísa, uma amiga minha, aqui de Brasília. E eu, então, fiz um convite. Luísa, bora fazer um podcast? Teatro da internet eu não quero fazer, mas um podcast, quem sabe? E a ideia era a seguinte. Em um episódio, uma lia um texto e a outra, sem ter conhecimento prévio do texto, tecia comentários sobre aquilo que ela tinha acabado de escutar. No episódio seguinte, o texto era da outra e a uma ficava só escutando para depois poder comentar. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Podcast. Olha que bonito esse cenário. Uhul! Né? Uhul! Eu, Priscila, fazendo o papel de Priscila, e preciso que alguém de vocês se habilite a fazer o papel de Luísa. Gente, a gente tem penetra no teatro. E eu posso dizer o quê? Que são meus alunos. Pode isso? Então, gente, não precisa vir todo mundo de uma vez só não, tá? Só um de vocês basta. E... Fica quieto aí, Murilo, não me atrapalha não. E... tipo, por livre e espontânea vontade. Por enquanto.
Daqui a pouco pode ser por livre e espontânea pressão. Bora lá? Não é difícil, eu prometo. Ali, ó, cadeirinha, esperando. Posso esperar a noite inteira também, não tem problema não. Ganha brinde, tá, gente? Ó, só pra avisar, vocês que estão motivados, ganham caneca, ganham umas nozezinhas ali, bagulho é bacana. Pode não. Não, Pagou nem ingresso, tá querendo tem que sentar na pagar, pô. cadeirinha? Eu, hein? É hoje. Pagou nem ingresso, tá querendo pegar o É, bonde andando, sentar na abusado. janelinha? Não, deixa você não. Qual é? É uma Bora lá, suposta. quem vem? É sério, gente, se não tiver vocês. Não, porque o texto é muito sério, entendeu? É pra fazer o quê? Comentar? Comentar acerca do que eu vou ler, do que eu falo, do que eu... Minha vida. Vai lá, Nina! Bota fé que o negócio vai. Abracinho. Me salvou de pagar o mico, não tem ninguém. Bora lá. Você vai sentar-se ali, por gentileza. Gabriel, por favor, para botar em cima a aguinha. Opa. Nina, antes da gente começar... Ah, sim, escolhi um. Pode me emprestar aqui. Aguinha para a Nina. E antes da gente começar... as instruções do técnico de som, tem técnico de som, eu tenho que deixar ele trabalhar, né? Vou precisar só depois que você assine em termos de autorização de voz e de imagem, né? Porque a gente vai colocar esse episódio no ar, tanto nas plataformas de áudio, que eu não vou dizer o nome de nenhuma delas, porque nenhuma delas é minha patrocinadora, mas vocês sabem muito bem quem são. Quanto num negócio de vídeo, que tem também na internet, que todo mundo gosta. Também não vou dizer o nome não, porque eu, não ganhei nada pra isso. Aqui um bloquinho, tem caneta e lápis aqui pra você ir anotando. Bloquinho chique, gente, olha. Muito chique, né? Canequinha. Ó que chique. Essas coisas a gente só faz quando tem patrocínio. Tá aqui meu patrocinador master, Aldeia Caiana. Vai devolver pra ele. Pagaram, vai devolver. Eu já gastei o dinheiro todo. E nem deu pra pagar o aluguel. Bom, e aí você vai fazer as suas anotações. Vou pedir só para que você fique em silêncio enquanto eu estiver lendo o texto, para o entendimento ficar melhor, tanto para a plateia, né, quanto para a gravação. E aí a gente vê no que vai dar. Deixa eu beber um gole de água, que eu tô seca. Bora lá, DJ, solta a vinheta. Está no ar Cá com os Meus Botões, um podcast de Priscila Maier com um convidado misterioso. Palmas, temos palmas. Eu ainda vou me acostumar com isso. Não me acostumei ainda com essa coisa de ter plateia no podcast. A gente já recebe palmas, isso é muito legal. Bom, vamos lá. 5 de abril de 2020, diretamente de Cavalcante, a gente estreia mais um episódio de Cá com os Meus Botões. Agora a Luísa não está aqui comigo, porque estamos nesse projeto itinerante, mas eu tenho a honra de ter ao meu lado mais uma convidada misteriosa, e dessa vez é a querida Nina, e eu vou deixar que ela mesma se apresente a vocês. Fique à vontade para se apresentar como você quiser, o microfone é todo seu e a plateia também é toda sua. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui, uma honra. Eu sou mineira, vizinha, mineira perto do Rio, vizinha aqui da Priscila de território. Vivo em Cavalcante, fez 1 ano agora. Sou cozinheira e ceramista e colega de teatro também, da turma. Vamos ver como eu me saio nessa. Você já apresentou algum podcast na sua vida? Não, mas todo mundo me elogia. A cantada que eu mais recebo é relacionada à minha voz. Então, eu acho que eu posso ter um futuro promissor aí com podcast. Tá no lugar certo. Então, bora lá. Para quem ainda não sabe, quem está ouvindo esse áudio pela primeira vez, quem está aqui na plateia pela primeira vez, ou quem está vendo este vídeo pela primeira vez, gente, está muito chique isso, né? Multiplataformas. Quem está tendo contato com isso pela primeira vez, eu trago um texto que eu chamo de escrita confessional, ou seja, uma escrita
que é a partir do meu sentir, da minha visão de mundo. Então, não é verdade absoluta. A gente absorve aquilo que a gente acha interessante e o que não é interessante a gente deixa para a vida. E depois que eu faço a leitura desse texto, você faz os seus comentários, né? E a gente desenvolve uma conversa a partir daí, ok? Bom, a Nina escolheu um rolinho de notícias de dentro da bolsinha do meu ajudante preferido, que a propósito é meu filho, né? E eu não sabia qual era o texto, acabei de pegar aqui. Estou achando muito interessante. Eu acho muito interessante quando o texto sai e a pessoa está na frente. Assim, e eu conheço o texto, não sabia que ele ia ser escolhido, mas eu conheço o texto, afinal foi eu que escrevi, né? E nós vamos conversar sobre ele. Então vamos lá. Será que é normal achar que todos eles são um só? É que do lado de cá, o coração é um só. E eu ainda acredito no amor. Setembro de 2024. Eu só tô querendo ficar quietinha no meu canto. Me deixa te esquecer, vai. A toda hora eu me sinto machucada e ferida por você de novo. Eu não quero mais sentir isso. Tenha paciência. Deixa a dor passar. Deixa o sonho de te ter ao meu lado sumir, se dissipar, virar poeira, ir embora com a seca. Deixa eu me amar de volta, ao invés de continuar me culpando por mais uma vez acreditar em algo que eu não deveria ter acreditado. Ter fantasiado sonho com quem não estava disposto ou disponível para sonhar comigo. Me dá o espaço que eu estou precisando. Me deixa ter toda a raiva que eu preciso ter de mim e de você, até gastar tudinho, até acabar, que é para você poder ficar como alguém que foi importante, não como alguém que me magoou. Aguenta a tua saudade daí, que é para eu dar conta de aguentar a minha daqui. Espera ela ficar grande o suficiente, ou para você vir ficar perto de mim, ou para não precisar mais da minha presença. Não, o tempo não vai cuidar. Não é o tempo que cuida. É o que a gente faz enquanto ele passa. É a gente que escolhe os sentimentos que quer viver. E eu não quero mais chorar por causa do nosso amor não vivido. Não quero mais chorar porque acreditei que poderia ter sido e não foi. Não vamos mais cutucar essa ferida, ficar tirando casquinha. Deixa o corpo e a mente trabalharem para cicatrizar e depois a gente transforma em tatuagem para eternizar com beleza, tá bem? Eu sigo te amando com todo o meu coração, mas depois de tanto tempo ainda dói muito e eu não quero mais sentir essa dor. E já que você não vem para curar nem a minha dor e nem a sua dor, deixa ela cicatrizar. Prometo não deixar de te amar. É impossível não te amar para sempre. Mas vou deixar esse amor guardadinho no cantinho do coração, tá bem? Beijo grande. Te amo. Te amo com esse mesmo jeitinho, mas não mais com essa mesma dedicação. E por favor, pelo amor e carinho que você tem por mim, cuida da sua saúde, cuida dos seus sentimentos, cuida de você. Por favor, não me liga de novo. Tá bem, eu acredito que deixar de falar comigo de uma vez é ruim para você. Olha, eu tô chorando desde a primeira palavra que eu escrevi para não te deixar sem resposta. Tô me sentindo triste por terminar um relacionamento terminado. Você entende que eu não quero mais ficar triste? Que eu tô com a sensação de que mais uma vez fui abandonada e que mais uma vez meus esforços foram gastos em vão e meus sonhos foram adiados novamente? Te escrever isso e tomar essa decisão tá doendo demais. Mas doer de uma vez é melhor do que doer todo dia a cada vez que você aparece para sumir de novo. Olha, eu sou uma pessoa que se considera amiga de todos os ex-namorados que eu tive e que quiseram permanecer na minha vida. Isso não vai ser diferente com você. Pode ficar tranquilo. Mas nesse tempo, experimenta pegar um caderno e escrever quando quiser falar comigo. Eu fiz isso tantas vezes enquanto você foi ausente. É capaz de dar para fazer um livro. Ou inventa qualquer outra coisa, mas deixa eu parar de chorar, por favor. Me deixa descobrir beleza na vida novamente. Desde janeiro que eu não me permito chegar perto de ninguém, nem deixar que qualquer pessoa chegue perto de mim, porque eu tô com medo de me machucar de novo. Eu tô doida para me apaixonar.
doida para viver um novo relacionamento, para me ver feliz, mas eu tô morrendo de medo de me iludir mais uma vez, de me ver implorando por presença e atenção de novo, de me dedicar como me dedico a uma relação e acabar desse jeito que eu estou. Me deixa te esquecer como o cara por quem eu fui e sou apaixonado, como o cara que eu deixei para viver, que eu desejei para viver ao meu lado, para restar só a lembrança de um amigo que conheci numa situação profissional caótica, que me esticou a mão, me salvando do caos financeiro algumas vezes, com quem tive um relacionamento estranho e à distância de um pouco mais de 1 ano e ponto. Ou então, como diz a Adriana Calcanhoto em uma das suas músicas, entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora para mudar a minha vida. Em algum lugar, eu escrevi tudo isso como um último grito de misericórdia, sabe? Aquela última gotinha de esperança. Mas se você não teve coragem de vir até hoje, não seria agora que ia ter, né? Te amo. Te cuida. Até. Para. Não me liga de novo. Eu já sei viver sem você. Mas desde que você não fique ressuscitando de tempos em tempos. Vamos fazer o seguinte? Me liga daqui a 1 mês. Tá bom assim? Daí a gente repensa isso. Tá. Eu te amo, cara. Não esquece isso. Agora vai. Me deixa aqui. Vou tomar um banho, comer alguma coisa e sentar para trabalhar na minha revista. Todos os meus dias têm sido assim. Trabalhar na revista é a única coisa que eu estou conseguindo fazer. E estou fazendo bonito e bem feito. Então me deixa continuar até que eu consiga sair desse buraco com as minhas próprias pernas. Enquanto a vida continua jogando na minha cara que eu ainda tenho um longo caminho a percorrer. Eu te disse que ia tomar um banho, comer alguma coisa e seguir com a vida. Mas foi só a água tocar na minha pele que eu lembrei que não vi a hora de te ver experimentando o chuveiro novo e grandão que eu comprei aqui para minha casa. Eu comprei o chuveiro em 23 de janeiro e a gente já está em setembro. A dor faz a gente querer validar o que diz. A solidão faz a gente querer dividir com alguém. Preciso botar para fora tudo que está aqui dentro, tudo que eu tenho a dizer aos que não souberam amar. Estou pensando em escrever um livro. Preciso parar de pensar e só escrever. Eu tenho sentimentos, digo, material, desde os meus 13 anos. Quem sabe se eu colocar no papel, eu não passe a entender. Será que é normal achar que todos eles são um só? Só eu enxergo assim? É que do lado de cá, o coração é um só. E eu ainda acredito no amor. Quer saber? Com perdão do palavrão, essa merda vai virar arte. Só para dar um pouquinho de contexto, essa é uma conversa de WhatsApp real. Eu mandei todas essas mensagens para a pessoa e eu só coloquei ali as minhas mensagens, não coloquei a dele, né? Até porque não me faz sentido falar dos outros, só faz sentido falar de mim mesmo. Então essa é como todas as histórias que eu conto aqui, é uma história real, uma coisa que eu vivi, que é isso. Eu botei isso como objetivo de vida, fazer das merdas arte. Né? Alguma coisa tem que servir, né, gente? Não dá pra servir só pra fazer lágrima. Não, já tentei até colher, assim, pra ver se dava uma canequinha, sei lá, tomar um banho de água de lágrima. Não deu certo, entendeu? Então, não pode ser só lágrima. É isso. Agora, vocês, suas impressões. Nossa, forte, né? Bebe água, Nina, bebe água. Bom, acho que não é à toa que a gente tira determinada história, né? E eu também sofro de um amor ausente, distante, então eu me conectei muito, né, com essa história. Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Rain. E aí é isso, acho que a música é a grande companheira, assim, né? De quem tem um amor ausente. E ela chega e traz mensagens
traz sussurros, né? E diz o que a gente gostaria de dizer e às vezes não tem palavras, né? E aí é isso, às vezes a gente tem que terminar um relacionamento terminado, é, porque ele insiste em sobreviver, né? Amores sobreviventes. E não é porque não é como a gente gostaria que tivesse sido, porque não, as nossas expectativas não foram atendidas, que não é um amor, né? E eu acho que é isso que faz o amor ser incondicional. Eu não tô falando pra gente ficar numa situação eh, de receber pouco ou de aceitar pouco. Não é isso, mas num lugar mais sublime e mágico de um amor que não, naquele momento não pôde ou não conseguiu eh, se, se realizar, né? Da forma como a gente sonha, porque todas as músicas e filmes e livros românticos também criam essa forma, né? De amar e de nos relacionar, que é um pouco, às vezes, também fora da nossa realidade do que está sendo oferecido, né? Naquele momento. Eu não sei se acontece contigo, mas eu até hoje, vendo um filme, ou vendo uma novela, ou qualquer coisa, eu falo, mas será? Por que que eu não estou vivendo isso? Aí eu falo, por que que eu nunca vivi isso? Por que será que um dia eu vou conseguir viver isso? Mas será que isso não existe de verdade? Mas será? Sabe? Eu fico nesse lugar de será, eternamente, entende? E eu não acho que talvez eu esteja procurando aquele amor, idealização romântica, nada disso. Quando eu falo sobre esses serais, eu estou falando sobre um casal que você vê que está apaixonado e que está feliz porque está junto. Só isso, não é muito. É muita coisa, gente, pedir isso. Assim. Não, não é. Alguém tem, assim, conhecimento de causa de que um dia se apaixonou e foi feliz, assim, tipo, sentir essa paixão, isso é real, isso é possível, né? Eu espero que seja, né? Mas até né? E que nunca não seja um caos logo depois, sabe? Uma coisa do tipo você 100% e a ausência 100% também. Acho que o amor é o grande tema de músicas, peças de teatro, livros. Acho que todo mundo, né, tem esse desejo profundo de se conectar com o outro, né? Com a outra, enfim, com essa outra parte. Enquanto seres humanos, a gente tem essa memória da nossa origem cósmica em união, né? E a gente está fragmentado. Eu sinto que é uma busca mesmo de todo ser humano. Todo mundo quer amar. E uma vez eu vi que uma história que num campo de concentração, quando as pessoas estavam prestes a serem executadas, o tema e o assunto que elas mais falavam era esse. Elas contavam alguma história de amor, contavam algum amor não vivido ou vivido, enfim. E esse era o tema que as pessoas falavam quando estavam vendo a vida ali por um fio, né? Então, né, assim, acho que é isso, é uma coisa que move, né, mesmo, assim. Eu tenho convicção, e eu falei isso hoje mais de uma vez, inclusive, que é o amor que move o mundo. A mim não há outro sentimento, não há outra coisa, não há... Assim, por exemplo, a raiva, né? A raiva tira a gente do lugar. De fato, não há outro maior do que a raiva, que tem um poder maior para tirar a gente do lugar, assim, né? Você tá com raiva, você faz, né, na força do ódio, assim, você vai lá e faz. Mas o que move o mundo, para onde a gente está indo, o nosso objetivo final, aquilo que a gente quer chegar, ou aquilo que a gente quer conseguir transmitir na meu modo de ver, na minha concepção, é o amor, não tem outra coisa. Eu quero amar
ao meu filho, eu quero amar os meus pais, eu quero amar os meus amigos, eu quero amar as pessoas que eu não conheço. Eu quero amar a ponto de deixá-las ser quem elas são e o que elas querem ser. E cuidar para saber me retirar na hora que esse amor não for bom para mim, na hora que esse retorno não for bom para mim. Eu acho que um pouco do que eu falo nesse texto é isso também, né? Eu amo, eu estou te amando, eu continuo te amando, eu vou te amar para sempre, mas tem uma parte que não está funcionando e eu não... Mesmo te amando, eu não quero me sentir obrigada a estar por conta do amor, porque o amor é para ser leve, é para ser bom. Por mais que nunca tenha acontecido comigo, eu acredito que ele é para ser leve, para ser bom. Então eu espero que um dia ele seja desse jeito, e vou continuar procurando até que ele seja desse jeito, né? E eu não sei se você reparou, assim, no título desse texto, né? Que é Será que todos eles são um só? Na verdade, eu estou falando de um coração machucado, remascado, mais uma vez machucado, né? E aí me dá essa impressão de que é como se fosse continuidade da última história, sabe? Houve uma pequena evolução de uma pessoa para outra, mas ainda está naquela mesma situação, mudou alguma coisinha. Então me dá essa impressão, gente, passa um, entra outro e é a mesma coisa? Ou será que é só porque o meu coração é um só e eu estou tentando fazer um aprendizado nessa história, né? Traçar uma história, traçar uma narrativa para as histórias que eu já vivi, né? Você tem essa sensação, assim, também, de que... Eu já tive mais. Eu sinto que é um padrão que às vezes a gente tá repetindo também pelas nossas escolhas, né? E aí, na minha vida, percebi que teve um momento que eu consegui perceber esse padrão e não mais me conectar às pessoas que faziam sempre coisas parecidas comigo. Mas aí é um processo, né? Eu acho, de autoconhecimento, de se amar, que é o que você fez quando você diz não para uma pessoa que não te oferece o que você merece, né? Você está dizendo sim para o seu amor próprio, né? Para você mesmo, que eu acho que é o amor mais importante, né? Que existe, é o amor próprio. E que a gente fala muito pouco, né? Fala mais desse amor pelo outro, né? E eu tenho feito esse exercício, né? Do amor pela natureza, que é o que me move, assim, a estar aqui, né? Ter me mudado para cá e deixado várias pessoas que eu amo para trás. Então eu sempre falo desse meu amor pela natureza, assim, quando falo, o que você foi fazer em Cavalcante? Ah, seu marido mora lá, foi para lá? Não. Aí você conseguiu um trabalho que vai pagar muito bem, você tá ganhando muito bem lá também? Não. Ué, como assim? Então, o que você tá fazendo aí? É o meu amor pela natureza. Então, acho que é isso, né? Tem muitos tipos de amor e a gente às vezes é ensinada, adestrada a focar só nesse amor novelinha, né? Claro que é lindo, todo mundo quer dormir de conchinha, beijar na boca, nananá, também, mas acho que isso é uma coisa que acontece, mas que enquanto isso tem muitas outras maneiras de experimentar o amor, vivenciar o amor. Você não precisa esperar essa pessoa aparecer, né? Pra se sentir amada e praticar o amor. Essas frases que você escuta, eu escuto também, né? Ah, você se apaixonou por alguém e se mudou pra lá? Não, gente. Ah, você arranjou um emprego? Não, gente. A minha avó, por exemplo, acha que eu arrumei um fazendeiro rico. Ela sempre me pergunta isso. E aí, já arranjou um fazendeiro rico? Porque eu acho que eu vim pra cá pra isso, não sei. Na cabeça dela, né, é isso. E é difícil demais as pessoas entenderem que eu digo que eu vim pra cá pra me amar. Porque esse acho que foi o maior gesto de amor que eu fiz por mim mesma, né? Eu queria me amar, porque eu não era possível, eu me sentia muito inadequada dentro da minha família, inadequada nas escolhas que eu fazia, inadequada como mãe, inadequada em tudo. Não é possível, eu preciso descobrir aonde que tem alguma coisa que é interessante nessa pessoa, né? E que é muito curioso, porque eu escuto demais, vou ser bem sincera, eu escuto demais as pessoas falarem: nossa, mas você é tão maravilhosa, você é tão criativa, você é tão incrível. E aí eu falava: e eu faço o que com essa maravilhosidade? Porque continuo sozinha.
Ou então, eu faço o que com essa maravilhosidade? Eu continuo sem dinheiro. Eu faço o que com essa... Eu não sabia nem para que servia a minha maravilhosidade, né? E aí eu fiz a opção há muito tempo já eu pensava nisso. Eu preciso ir para algum lugar para eu ficar sozinha. Eu comigo mesma. Desde que eu era casada com o pai do meu filho, né? E aí falava, você vai fazer isso, você vai enlouquecer, né? Porque você não dá conta de ficar sozinha. Eu falei, eu sei, eu não dou conta de ficar sozinha. Meu maior medo na vida é ficar sozinha. Mas eu preciso, tenho certeza que eu preciso. Levei 41 anos para fazer isso, né? E agora que fiz, eu me amo de uma forma que nunca amei antes, assim. Eu me conheço de uma forma que eu nunca havia tido contato, que eu não imaginava. Vou aprendendo cada vez mais o que fazer, então, com a minha maravilhosidade, com aquilo que é meu, o que eu posso fazer. Esse podcast, esse momento que a gente vive aqui, botando esse podcast para ganhar o mundo, ele é resultado disso, né? De o que eu faço. Ó, tá aqui, ó, o que eu faço com a minha maravilhosidade. Aonde isso vai me levar, eu não sei, mas é o que eu faço. Eu tenho uma resposta para isso, né? Durante muito tempo eu não tinha resposta para isso, né? E essa outra coisa que você falou sobre se amar e isso ser tão difícil, assim, a gente não está habituada a se amar, principalmente nós, mulheres, né? Que fomos... Vocês, outras mulheres que estão aqui na plateia, vocês têm essa impressão também? Que vocês, mais do que os outros, foram criadas nesse lugar de primeiro dar, para depois de saber? Sim, não é uma impressão só minha? E para vocês, rapazes, como que é isso? Isso passa na cabeça de vocês em algum momento ou não? Vocês nunca se sentiram cobrados nesse sentido? Como é que é isso? Alguém? Confesso que tem rapazes aqui, viu, gente? Eu juro. E aí eu tenho essa sensação mesmo, assim, de que eu me lembro de vezes que eu discutia, quando as pessoas diziam, não, mas se você não se ama, você nem sabe qual é o amor que você pode dar para os outros. E eu falava, mas como não? Não, isso que você dá para os outros não é amor. Eu falo, claro que é amor, e era uma briga muito grande. Demorei muito tempo para entender aquela máxima, ou começar a entender, porque eu não sei se eu entendi toda, né? Que é antes só do que mal acompanhada. Já fiquei muito tempo mal acompanhada e preferindo estar mal acompanhada do que estar só. Você passou por isso também? Não muito. Mas sim, eu não. Geralmente eu não consigo ficar muito tempo em relacionamentos que não me oferecem o tanto que eu acho que eu mereço, que eu desejo. Então, eu passei grande parte da minha vida mais sozinha do que acompanhada. Mas talvez porque eu tenha vindo de uma família em que meus pais tinham um relacionamento muito bonito, assim, saudável. Então eu tive essa referência também de um amor puro e próspero, assim, né? Uma relação, claro que tem os problemas que toda relação tem, mas com muito respeito, né? Então, para mim, pequenas coisas sempre foram inaceitáveis, assim, com relação ao que eu tinha como parâmetro de família, de amor entre um casal, né? Então, eu agradeço muito meus pais por isso, porque eu acho que eles também me ensinaram, através do relacionamento deles, né, o que é um relacionamento saudável. Eu acho que poucas pessoas têm essa referência, né, familiar, assim. Então acabam também, às vezes, aceitando muitas coisas que elas aprenderam que era certo aceitar, né? E é isso, porque as famílias são muito desestruturadas, as novelas ensinam que relacionamento né, é uma coisa bem tóxica, a forma como a gente vê, né, e aprende na adolescência. Então acho que é muito, para mim, tá muito nesse lugar de desconstrução também é, né? Do que é ser um casal, do que é o amor. E, enfim, e aí criando a minha forma e atraindo pessoas que têm
né, essa energia, assim, mais parecida também, tá? Você acha que dizendo não, você acredita nisso, assim, que dizendo não para essas coisas que não são parecidas com você ou com o que você idealiza como um bom amor para você, você abre espaço para que cheguem as pessoas que sejam mais compatíveis com você? Com certeza. Acredita também que funciona? Sim. Aí eu vou fazer anotar umas receitinhas aqui. Ah, vai que dá certo, né, gente? Porque tem coisa que eu nunca testei, né? E assim, os meus pais também. Meus pais, esse ano, eu tenho 45 anos, então esse ano eles fazem 47 anos de casados, né? E, que tudo indica, sempre foi uma boa relação, uma relação de respeito e tal. Eu percebo que eu espero muito ser tratada pelos rapazes com quem me relacionei. Eu espero muito ser tratada como meu pai trata minha mãe. De fato, para algumas coisas eu percebo isso na hora, assim, sabe? Principalmente quando eu estou, assim, sendo muito infantil. Muito bobinha, assim, com aquelas bobeiras, palhaçada que você... Tudo que eu queria era um colinho, um carinho, e aí que é como meu pai faz com minha mãe, sabe? Eu visualizo, minha mãe às vezes faz uma coisa, aí meu pai vai e dá um empurrãozinho nela. Deixa de ser boba, vem cá. E ela faz um beicinho e tudo, e eu me vejo fazendo a mesma coisa, mas não funciona. O cara não responde como meu pai responde pra minha mãe, sabe? Assim, isso é muito louco, né? E aí eu falo, bom, essa receita não tá funcionando, preciso de outras receitas, né? Então deixa eu anotar aqui, né? Vai que funciona. E é muito interessante isso, né? Tanto você falou, como eu agora trouxe um exemplo, do quanto aquilo que a gente recebe como exemplo influencia na nossa vida, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. O que eu tenho de padrão de amor vai fazer com que eu busque o que eu tenho ali enquanto eu sou criança ou enquanto eu estou não só sentindo, como observando também, né? Vai fazer com que eu busque na minha vida adulta, numa parceria, né? Então, há muito não amor, ou maldade, ou crueldade disfarçada de amor por aí, né? É o que a gente mais escuta quando há casos de violência contra mulheres, é o cara dizer que está fazendo por amor. Eu faço isso porque eu te amo, né? Eu não quero você falada, eu não quero, enfim, várias coisas, né? E muitas dessas vêm da infância mesmo, né? Assim, a menina escuta, dependendo do que ela escuta do pai ou da mãe, ela depois acha que aquilo ali que aquele cara tá fazendo tá dentro do pacote amor, né? Enquanto, na minha concepção, acho que o amor deveria ser o amor, puro amor, eu entendo como incondicional. Né? Eu acho que a gente... Esse lugar, esse amor que eu chamo de base da vida, de sustentação, ou para onde a gente quer ir, que conecta a gente uns aos outros, na minha opinião, ele é incondicional. Isso não quer dizer que eu preciso aceitar. Só que eu acho que ter condições nesse amor é uma característica humana. Nossa, assim, a gente coloca essas condições, a gente diz quais são as condições que a gente aceita ou não. Mas aquilo que conecta a gente lá no fundo é amor, não é outro sentimento. E esse é incondicional, né? Você continuar amando apesar de. Só que você continuar amando, você não precisa estar perto, né? Você não precisa estar junto. Você pode, como eu falo nesse texto aqui, eu te amo. Eu sei que eu vou te amar para sempre, eu não vou deixar de te amar. Não há nada que você faça que vai me fazer deixar de te amar. Mas eu não quero ficar perto. Naquele livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, ela conta, né? Ela fala do amor em diversas formas, cada capítulo ela vai desenvolvendo, né? E aí tem um capítulo que ela conta que ela conheceu ela vai contando até que foi de uma forma bem mágica esse encontro com esse cara, num congresso de literatura, enfim, resumindo. Mas para ela teve um casamento ou dois, teve vários relacionamentos, mas esse cara, que foi o que ela mais amou e que mais transformou a vida dela, ela não se relacionou com ele por muito tempo, assim. Então, e eu já vi várias pessoas, eu também experienciei dessa forma, experienciei o amor dessa forma,
Então, não necessariamente você estar com uma pessoa é você viver um amor profundo e transformador como, enfim, né, é o que eu estou falando, essas múltiplas formas de manifestação, né? E é isso, assim, muita gente tá com alguém porque não quer estar sozinho, mas não necessariamente ama de verdade. É um amor verdadeiro, né? Às vezes é só uma necessidade de estar com alguém, porque a maioria das pessoas não querem, não sabem ficar sozinhas, né? E se sentirem completas e felizes. Então elas procuram esses relacionamentos capengas ali para, né? Talvez acharem que estão amando, né? Mas elas estão mais controlando, enfim, tapando buracos de dependência emocional. E aí por aí vai. E fora o fato também de você apostar todas as suas fichas do amor em uma só pessoa, né? Como se aquela pessoa ali, ela tivesse que te dar o pacote de amor inteirinho. Eu acho que isso é uma exigência muito grande, né? A gente querer que aquela pessoa ali... Então, por exemplo, você é a amante do seu parceiro, você é também a melhor amiga do seu parceiro, você é também uma espécie de mãe do seu parceiro, você é também uma espécie de filha, uma espécie de terapeuta. Todas as suas fichas estão apostadas naquela única pessoa e aquela pessoa tem que dar conta de tudo. Assim como você acha que você também tem que dar conta de tudo, sendo a parceira daquele, né, do seu parceiro, enfim, de quem está junto contigo, né? E eu sempre me interessei muito sobre esse assunto do amor, de uma forma geral, não especificamente no tipo de o amor romântico, o amor de casal, o amor de mãe e filho, o amor de uma forma geral. E isso que você falou é muito real, assim, o quanto os filmes, as novelas, os livros, as histórias colocam todo mundo, colocam como se um único sujeito ou uma única sujeita, vamos dizer assim, uma única pessoa, ela tivesse que dar conta de toda a sua necessidade de amor, né? Tem que estar tudo ali, todas as fichas estão apostadas ali. E o quanto a gente faz disso uma exigência também, se a gente não, sei lá, parar para pensar se a gente não está exigindo demais, né? Porque por conta de controle, né? Então eu sou a sua amiga, você tem que contar as coisas para mim, né? Eu sou, sei lá, isso para qualquer relacionamento. Eu sou amiga do meu filho, sim, até a página 3, da página 4 em diante eu sou a mãe do meu filho. E aí eu não preciso ser amiga dele, né? Então, tem coisas que ele não vai me contar, tem coisas que eu não quero saber, né? Não preciso saber da vida dele toda. Por favor, me tira esse peso, meu filho. Sei que você não me coloca, né? Afinal, estou te criando da forma como eu quero, né? Mas eu vejo, assim, muitas mães extremamente controladoras com os seus filhos e fazem isso por amor. Eu lembro que o Gabriel era bem bebezinho ainda, quando eu descobri que ele tinha uma vida própria. Ele ia para a escola, um dia passeando com ele no shopping, uma senhora, um ano e pouquinho já, ele já ia para a creche, uma senhora chegou e falou: "Oi, Gabriel, tudo bem?" Eu olhei para a cara daquela mulher, nunca vi na minha vida. Como é que ela sabe quem é meu filho? Não entendi nada. Aí ela olhou pra minha cara e viu que eu devia estar com uma cara muito estranha, né? Porque eu não consigo disfarçar a cara, gente. Não dá. E aí ela falou: desculpa, eu sou a avó da Dudinha, coleguinha dele da escola. É que você não me conhece, né? É sua mãe que leva o Gabriel na escola. De fato, era minha mãe que levava e buscava o Gabriel todo dia na escola. Aí ela falou: sua mãe me dá carona várias vezes, porque eu tô com a Dudinha e tal. Aí eu falei: tá, e fiquei muito sem graça da cara feia que eu fiz pra ela, mas naquela hora me caiu uma ficha de que aquela criança não era minha. Ele não é meu, ele não é minha posse, ele tem uma vida que é dele. E o meu papel é estar do lado dele, sabe? É apoiar. E eu acho que isso é uma característica do amor. É você estar do lado enquanto a pessoa é o que ela consegue ser naquele momento. E aí você vai decidir se aquilo ali que ela consegue ser é suficiente para você também naquele momento, né? Porque às vezes não é.
Até no último episódio, se eu não me engano, eu falei aqui no outro que a gente gravou aqui, que quando o Gabriel era pequenininho, sentar do lado dele para fazer dever de casa era uma coisa que eu não dava conta. Não dava conta. Toda vez que ele errava, eu tinha vontade de esganar a criança. Então, assim, amando meu filho do jeito que eu sempre amei, eu não dava conta de amar naquela hora. Tinha outra coisa que falava mais alto do que o amor. E aí eu tive a sorte de contar com o pai dele para isso, para sentar do lado dele e fazer isso. Então, estar numa relação me parece mais com esse lugar de onde você pode falar sobre o que você está sentindo, falar sobre o que você está pensando, falar abertamente, sem medo do que você está falando, né? Sendo honesto, sendo claro com aquela pessoa que você está, para que o outro possa decidir se ele dá conta de estar do teu lado naquele momento. E para que você também possa decidir se dá conta de permanecer do lado daquela pessoa, né? Como a Aninha que falou, né? Que seja eterno enquanto dure, né? E eu acho que isso só acontece com muita honestidade, muita confiança. Se não for, não dá. Como é que... Enfim... Não sei. Eu acho que isso faz parte da minha idealização do amor, né? Onde eu possa, de fato, ser quem eu sou. Caramba, eu vim para tão longe para descobrir quem eu sou. Agora que eu sei quem eu sou, vou deixar qualquer pessoa chegar aqui e acabar com... Não, gente, já deu muito trabalho costurar esses botões todos, sabe? Botar tudo direitinho, tudo bonitinho. Eu não consigo mais. Demorei muito para entender o antes só do que mal acompanhado e caio numa cilada de vez em quando que eu mesma me coloco, né? Tem isso, né? É bom olhar para sua carinha. Desejo assim. que você encontre o seu grande amor, De outros grandes acontecer, amores. não é possível, gente. E... Não é possível, a pessoa vem ao mundo, tanto amor para dar, assim, há de acontecer, não há de acontecer. Sim, vai com virar certeza. podcast, né, quando acontecer, precisa saber disso. Não dá, gente, imagina como é que eu vou viver uma situação dessa que eu li aqui para vocês e não vou contar isso para ninguém vai se inspirar na minha história para dizer, Deus me livre e guarde, eu nunca faria isso, ou para dizer, tá certinho, não dá, gente. Então, assim, já esse termo de autorização de uso de imagem entra ali no começo do relacionamento. Então, você assina aqui para mim, quase isso, né? Eu evito nomes, mas as histórias... Como você disse, não é sentimento igual material, né? Então... Pois é, eu tenho muito sentimento e tenho muito material, né? Bastante. Enfim, Nina, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio, mas assim, eu tô muito feliz de estar olhando para sua carinha assim. Essa forma que eu tô fazendo o podcast agora, junto com os meus amigos aqui da equipe, tem sido bem bacana, porque é um espaço que a gente abre para conversar de verdade, né? Conversa no sentido de eu te escuto e você me escuta. Eu não quero responder a sua pergunta, não quero te interromper, não quero te dar um conselho, não quero dizer o que você tem que fazer para a sua vida. E isso é muito legal, porque a gente olha uma no olho da outra, tem um monte de gente olhando a gente, que é bem diferente nesse sentido, né? Eles estão observando a nossa conversa e a gente está, de fato, conversando com um tempo dedicado para isso, para a gente ter esse papo, para a gente ficar confabulando sobre a vida, filosofando, criando as nossas próprias histórias, fazendo as nossas próprias histórias. E eu agradeço demais que você tenha topado ser a minha convidada misteriosa de hoje. Eu agradeço também pela oportunidade de falar sobre o amor. É sempre bom, né? Falar sobre amor é tudo, né? Leandro, coloca a vinhetinha de encerramento pra gente. Muito obrigada a todo mundo que ouviu, assistiu e a vocês que estão aqui na nossa plateia. É isso. E esse foi mais um episódio de Cá com os Meus Botões, um podcast de Priscila Maier com um convidado misterioso. Até a próxima! Agora vocês querem mãos presentes? Ó, o bloquinho. Também seu. Chique, né, gente?
Então, agora é aquele momento que eu preciso falar de todos os apoiadores, patrocinadores, porque senão, né, não funciona. Vocês não fazem ideia do que é conversar com uma pessoa com um tempo dedicado para ela, assim, pra gente falar sobre um assunto que mexe no seu próprio coração. Experimentem fazer isso. Experimentem pegar um assunto que é seu, chamar alguém para conversar e falar, vamos conversar sobre isso aqui e ver aonde que isso vai dar. Porque a minha história, ela funciona como um disparador e ali depois a gente fica trocando e experimentando, e aí tem gente acompanhando, isso é muito legal, eu me sinto a própria novela acontecendo ali, né? E é tão sonho realizado mesmo, assim, sabe? De ter gente, sei lá, eu acho que eu nasci pra esse lugar mesmo, de estar falando e ter gente me escutando. Se depois o que vão fazer com isso, vão me xingar depois, falar que eu sou, nossa, aquela mulher é totalmente equivocada, né? E aí eu agradeço demais a vocês que estão aqui, como eu falei no começo, sem vocês nada faria sentido, porque a graça está nesse lugar de ser uma pessoa aparecida e ter alguém para enxergar essa aparência toda, né? Mas agradeço também aquelas pessoas que tornaram esse sonho e essa possibilidade real. Algumas pessoas, inclusive estão aqui na plateia, minhas amigas, Ana Monteiro, muito obrigada. Malu, muitíssimo obrigada. Vocês foram, assim, peça fundamental para que essa produção pudesse acontecer do jeito que está acontecendo. Mais algumas pessoas, Antonieta Lencastro, Marcelo Muniz, Nilson Júnior, Ellen Virgínia, Eva Rodrigues, Andréia Xavier, Tice Rivas, Alan Daniel, Mabel Romeiro, Pedro Fernando, Gisele Gobo, Samantha Cama, meu patrocinador master, o Djalma, da Aldeia Caiana. Nunca que eu imaginei que alguém ia me dar dinheiro para fazer o que eu gosto de fazer, gente. Isso funciona, real, acontece, viu? Acontece. E os patrocinadores também, o Richard, da Pousada Vale das Araras, e a Dayana, da família Leci Coelho. Os apoiadores, toda a equipe aqui da Casa Candeia, Dani, a Jéssica, por terem esse espaço aqui pra gente. E a galera da cozinha que fica se revezando. Nina, muitíssimo obrigada. A equipe da Uma Revista Coletiva pela divulgação da campanha. Uma Revista Coletiva, para quem não sabe, é a minha própria revista. Como apoiadora, porque, né, era para eu essa hora estar fazendo a revista, eu estou aqui apresentando, e está lá a campanha na própria revista, né? Os voluntários da comunidade Borandá, que para quem não sabe também é uma comunidade de voluntários que apoiam ações de arte, cultura e educação, encabeçada por mim, formada por mim também, e a gente divulga ali dentro sobre projetos e a galera apoia da maneira que pode, que consegue, de forma que colabora, seja financeiramente, seja divulgando. É uma outra iniciativa minha também. O Ítalo da CVC, pelo lanchinho do camarim, lanchinho da equipe, a gente fica muito feliz, de barriguinha cheia, quando trabalha com a barriguinha cheia é mais legal, né? O Felipe da CVCEL, que foi o responsável pela impressão desses cartazes que estão espalhados pela cidade aí em várias lojas, e cada um desses lojistas que toparam e falaram, não, pode colar aqui, isso é muito legal, isso é muito importante, isso faz com que a gente troque bastante dentro da comunidade sobre arte, sobre cultura. A Manu do Armazém Grande Cerrado, pelo brindezinho que você recebeu, que os convidados estão recebendo. A Gisele da Aquarela Lojas, pelos botões do meu figurino, né? A Fátima Tertuliano da Rádio Calungueira, que já reproduz os episódios antigos do podcast na rádio, e os novos também vão parar lá. Então essas coisas que a gente está falando aqui vai circular de alguma maneira aqui em Cavalcante também. Ao Paulo Guedes da Arte Melo Comunicação Visual, pelo lindíssimo banner que está lá fora com o meu nome escrito grandão, assim. Mandei a foto até pra mamãe. Olha, né? Ao João Ribas, secretário municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura, pelo apoio institucional. A toda a minha equipe, nossa equipe, porque esse trabalho é nosso, Lean, Raíssa, Lean que está aqui no som, na gravação e na luz. Raíssa que foi responsável por esse figurino lindíssimo. Gente, eu paguei muito bem esse menino que puxa as palmas, não é? Maior pagamento, ter carregado 9 meses dentro da minha pancinha.
O Hermínio, que colabora com a gente na montagem aqui, faz toda essa parte de contra-regragem. Foi ele que arrumou as cadeirinhas que vocês estão aí sentados confortavelmente, pendura as bandeirinhas, pendura as coisas. A Auxileia, que fez a nossa assessoria de imprensa saindo no jornal, vocês viram? Quem tem os meus contatos, que é meus amigos, que eu perturbo, viu a notícia que eu mando pelo WhatsApp pra todo mundo. Tudo que eu faço eu mando, entendeu? Mando e saiu no jornal. E a voz da vinheta também é da Auxileia, quem a conhece, não sei se reconheceu. E é o meu amor maior de todos, minha maior expressão de amor, venha cá, receber os seus aplausos. Tudo na minha vida é mais interessante e mais brilhante desde que esse menino chegou, e principalmente quando eu posso contar com ele do meu lado, não seria diferente no palco. Graças a Deus ele gosta de teatro. Senão não sei nem o que eu faria da minha vida. E a cada um de vocês. Faltou agradecer minha amiga Luísa, que foi super incentivou que isso desse tudo certo. Não, amiga, faz. Eu falei, mas e você? Ela, amiga, não, vai, eu quero ver, vai brilhar. E eu gosto mais de brilhar do que ela, né, pelo visto. E a cada um de vocês que se disponibilizaram a sair das suas casas, do conforto do lar de vocês, para vir aqui escutar um pouco das minhas coisas, da minha forma maluca e maravilhosa de ser. E só tenho mais duas coisas a falar. Primeira, comprem o bottom da peça, tem ali os livros que eu estou vendendo, as artes que eu faço, né? Apoiem os projetos dos artistas. Tudo que vocês estão vendo aqui de objeto de cena, de figurino, contra-regra, o Leão, tudo isso é energia de Cavalcante, foi tudo feito em Cavalcante, tudo contratado em Cavalcante, comprado em Cavalcante. O dinheiro que a gente recebeu para fazer essa produção, que veio de Cavalcante e o que veio de fora de Cavalcante, foi gasto aqui e usado aqui em Cavalcante. E isso é muito importante que a gente saiba que a cultura, ela também é uma peça importantíssima da economia do nosso país. Se a gente quer fazer a economia circular, a grana circular, a gente precisa investir em cultura, assim, tem gente que depende disso para viver, né? Né, Leandro? Né? Tem gente que escolhe isso, gente, pra vida. Eu escolhi, mentira, não queria nada, eu queria ser artista mesmo. Mas isso é muito sério, a gente vê muita grana, quem vive em Cavalcante e recebe grana de Cavalcante acaba gastando essa grana fora de Cavalcante, e aí com isso a gente não tem dinheiro circulando aqui na cidade em quantidade suficiente. Então é muito importante que a gente pense nisso. Quando a gente produz uma peça aqui dentro, com as pessoas daqui de dentro, e mexe com o dinheiro aqui dentro, a gente está circulando e melhorando a qualidade de vida de todo mundo que mora nessa cidade. E a última coisa de fato que eu quero falar para vocês é: amem muito, amem em demasia, espalhem amor, não economizem afeto. Quando a gente for embora dessa para melhor, seja para a mesma vida, outra vida, vida eterna, enfim, naquilo que vocês acreditarem, a gente não vai deixar nada a não ser os sentimentos que a gente provocou no coração do próximo. Então, se a gente puder provocar sempre amor, se a gente puder olhar o mundo a partir dos olhos do amor, ao invés de ser dos olhos da desconfiança, do medo, né, da violência, o mundo já está violento demais. A única forma da gente se livrar disso, da gente sair disso, é amando. E amando cada vez mais, fazendo porque ama, indo atrás e procurando porque ama, tendo as suas ações e as suas escolhas pautadas nesse lugar de estar exalando e distribuindo amor. E eu espero que todas as energias que o meu coração, o coração do Gabriel, do Leão, de toda a nossa equipe e também do coração da Nina, toda a energia que a gente botou para fora hoje tenha alcançado e chegado ao coração de vocês com todo o amor que a gente podia dar nesse momento. Muitíssimo obrigada pela presença de cada um de vocês. Daqui a 15 dias tem mais uma apresentação. Compre ingresso também, recomendem, tragam coleguinhas pra gente poder continuar nesse movimento que tá muito bacana de fazer, e eu espero que esteja para vocês também muito bacana de ouvir. Mais uma vez, muitíssimo obrigada e...